Um, dois, três. E aí, pessoal do Thunderwave, aqui é o Alan Emura e hoje nós estamos para fazer um bate-papo com o André Sturm e vou deixar para ele fazer toda a apresentação. Por favor, André. Olá, Alan, tudo bem? Olá, pessoal que estiver assistindo. Sou André Sturm, tenho aí alguns anos de atividade na área do cinema, mas também na área cultural. Participei de cineclube, trabalhei na Cinemateca Brasileira, fiz filmes como diretor, como roteirista, mas tenho uma atuação mais longa e que eu acho de destaque na área da distribuição de filmes, na área da exibição de filmes, enfim, eu gosto muito de cinema, fazer filmes nem sempre é possível, então eu acabei trilhando esse caminho da distribuição. Eu criei a Pandora Filmes há muitos anos, 89, foi a primeira distribuidora independente do país na época, para trazer os filmes que eu queria ver e não vinham para o Brasil. Hoje em dia, né, com streaming, com tudo isso, a gente não sofre tanto como a gente sofria naquela época, que não tinha todos esses mecanismos. Depois também tive algumas atividades na área da exibição e desde 2003 sou responsável pelo Cinema Belas Artes aqui de São Paulo, atualmente Petra Belas Artes, um dos cinemas mais tradicionais e mais importantes na exibição, né, de filmes que não passam no circuitão. Eu também fui diretor do MIS, Museu da Imagem do Som em São Paulo, onde tive, né, a oportunidade de mudar o museu, fazer uma série de exposições que marcaram São Paulo, não só São Paulo, muita gente de fora vinha, exposição do David Bowie, do Stanley Kubrick, do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi algo inesquecível, Tim Burton, enfim. Também fui secretário da Cultura da cidade de São Paulo durante 2 anos, que me deixou muito feliz de poder ter colaborado. E atualmente eu sou presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo, CIAESP. E eu fui presidente do sindicato há muitos anos atrás, e na época, como eu ia para os festivais internacionais, né, nesse meu trabalho de distribuição, procurar filmes, assistir filmes, no começo dos anos 2000, o cinema brasileiro já fazia um enorme sucesso no Brasil, né, um momento assim de entusiasmo do público com o cinema brasileiro, mas a gente não via filmes brasileiros nos festivais. Eu não via, isso me incomodava, e então a gente decidiu pensar um jeito de ajudar na promoção do cinema brasileiro. A Apex, Agência de Promoção de Exportações do Governo, apoiava uma série de iniciativas mais de sapato, coisas, né, mais industriais, no sentido material da palavra, e nós montamos um projeto, fomos à Apex e conseguimos que ele nos aprovasse, e a gente criou, então, o Cinema do Brasil, que é um programa para apoiar a exportação do cinema brasileiro. Quando a gente fala exportação, né, parece que vai vender fita de vídeo, não. Era promover o cinema brasileiro nos festivais, nos mercados, para que o cinema brasileiro estivesse nos festivais e também depois os filmes fossem para muitos países do mundo. É fundamental, né? Não é só... Isso é uma questão muito importante que as pessoas às vezes não têm clareza. Quando a gente fala de exportar o cinema brasileiro, não é só que nós vamos vender um filme para a Alemanha e vai gerar uma receita de $50 mil. É muito mais do que isso, né? O cinema leva junto com ele uma série de valores, uma série de elementos de uma cultura e que acabam gerando ganhos adicionais. Por que todo mundo usa calça jeans, ouve rock e come hambúrguer? Foi o cinema americano que levou para o mundo, a partir dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, a cultura americana e fez com que as pessoas adquirissem esses hábitos. Por que as pessoas querem ir para Nova York, andar de táxi amarelo e subir no Empire State Building? Foi o cinema americano que levou para o mundo esse desejo, né? Essa fantasia romântica, enfim. Então, é importante que o cinema brasileiro viaje, o cinema brasileiro avance, porque a gente, além de melhorar a produção audiovisual, porque mais recursos entrarão na produção audiovisual, os filmes terão prêmios, terão reconhecimento, a gente também leva a cultura brasileira e leva o Brasil. Então, esse programa tem sido bem sucedido. Claro que o talento dos cineastas e dos produtores é fundamental, mas se a gente olha a história do cinema brasileiro fora do Brasil, antes de 2004 e depois de 2004, é completamente diferente. Nos últimos anos, antes da pandemia, nós tínhamos filmes brasileiros em todos os festivais internacionais, né? Até 2003, quando um filme brasileiro era selecionado, era assim, fogos. Antes de 2019, antes de 2020, na verdade, a dúvida era
qual ou quais filmes brasileiros vão estar em Berlim, vão estar em Cannes, vão estar em Veneza, San Sebastián e assim por diante. Além das coproduções que aumentaram muito. Então, enfim, muito rápido aqui, sem querer me alongar, um resumo aí do meu currículo. E é o senhor currículo com trabalho, né, que é o principal. Você falou muito sobre a distribuição, né, dos filmes nacionais, principalmente sobre a cultura, né, a cultura americana, ela está praticamente englobada, a gente também tem muito da cultura japonesa aqui, por causa de animes e tudo mais. Você vê que hoje nós estamos saindo bastante desse eixo Rio-São Paulo, nós temos mais produções de outros estados e cidades para mostrar realmente essa nossa cultura? Sim, o Brasil é um dos países do mundo, talvez, arrisco dizer, enfim, um dos, se não o, com mais polos de produção, né? A gente tem uma produção constante em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, além de produção em outros estados, menor, claro, mas você tem filmes sendo feitos em muitos lugares. A questão sempre a mais difícil é chegar no público. Então, existe uma produção importante no Brasil hoje, em vários estados, mas acaba que muitos desses filmes não encontram o público. Mas isso também não é culpa do público e não é culpa da distribuição. Muitos filmes têm como, assim, desde o seu projeto, não é que eles não são bons, que eles não têm qualidade, mas eles realmente foram feitos sem pensar. O objetivo daquele filme não é conquistar público. O objetivo do filme é falar de um tema, ser de vanguarda. Então, ele naturalmente vai ter dificuldades de encontrar público, porque não é nem o seu objetivo. Não desmerece o filme, mas é um fato que a gente tem no Brasil hoje, uma produção grande de filmes que não tem o público como seu objetivo principal. Acabam indo para festivais, muitas vezes, recebendo até prêmios, mas tem dificuldades de encontrar o público. Certo, vocês estão levando agora para o exterior, né? Vocês estão com trabalho e tudo mais. Falar a respeito dele, do o que vai ser, junto com a Criativa SP, como é que ele funciona? O Cinema do Brasil não tem mais, o programa Cinema do Brasil não tem mais o apoio da Apex. Então, também calhou de ter 2 anos aí de pandemia, em que a gente também não tinha muito o que fazer, não dava para viajar, não dava para ir para festivais, nem festivais tinha. Esse ano, com a retomada, nós, então, fomos buscar novos parceiros. E, uma feliz coincidência, a Secretaria de Estado da Cultura do governo de São Paulo havia criado esse projeto Criative, junto com a Desenvolve São Paulo, que é a agência de desenvolvimento do Estado de São Paulo. O Creative está na agência, mas enfim, uma ação conjunta. E nós propusemos, então, trabalhar juntos, porque nós temos toda uma expertise de 15 anos, o Festival de Cannes estava ali na frente. É importante dizer que o Creative não é somente para o audiovisual, né? O Creative é um projeto que apoia iniciativas de economia criativa de São Paulo para o mundo. Então, eles também vão para outros eventos, mas o Festival de Cannes, que é o maior festival do mundo, e aqui uma explicação também para quem está assistindo e não conhece o assunto. Quando você lê a respeito do Festival de Cannes, ou vê na televisão, ou vê no vídeo, você vê o tapete vermelho, você vê os artistas, você vê os filmes que passam na competição. Mas isso é só a ponta do iceberg. Ou, para não dizer iceberg é uma coisa ruim, né? É a cereja do bolo. O Festival de Cannes é o evento em que os produtores, os distribuidores, os streams, todo mundo do negócio do cinema se encontra. Então, por baixo desta cereja tem um bolo que é o mercado. Então, muitos filmes são exibidos, compram-se os direitos dos filmes, mas no caso aqui que a gente está falando, para os produtores é uma excelente oportunidade de encontrar possíveis parceiros, seja para conseguir financiamento, seja para conseguir distribuição internacional, seja para encontrar programadores de festival e ter seu filme indo para festival. Então, é um momento fundamental para quem tem projetos com perspectiva internacional. Então, o Creative estava preparando uma ação para Cannes, nós queríamos retornar para Cannes há, se não me engano, 11 anos. A gente tem um stand em Cannes, que é um stand muito bacana, num lugar muito bom, custa caro, então a gente precisava conseguir recursos e nós fizemos essa parceria.
e foi muito bem sucedida. Um número grande de produtores pôde ir, o Creative apoiou, vários deles com passagem. Eles também fazem, e fizemos juntos, né, uma preparação para os produtores. Então, aqui em São Paulo ainda, eles tiveram umas palestras, tiveram acesso à informação de uma consultora europeia que explicou uma série de coisas. Lá eles tinham, enfim. E os outros produtores que foram por conta própria também tinham uma base para trabalhar. Então, foi muito bacana. E, em função desse sucesso, nós também fizemos uma parceria para o Festival de San Sebastián, que tem o Foro da Indústria, que acabou de acontecer em meados de setembro. Também foi uma iniciativa conjunta, muito legal. E a gente está agora falando de fazer uma parceria também para o Ventana Sur. E aí não é um festival, é só um mercado que acontece em Buenos Aires e é o principal evento de negócios do audiovisual da América do Sul, que acontece, esse ano vai acontecer no finalzinho de novembro. Inclusive, vamos ter que assistir um jogo do Brasil na Argentina. Olha que dureza que vai ser isso. Eu acho que essa que é a pior parte. Olha, você até comentou... Plena Copa do Mundo lá na Argentina. Pois é, agora você fez um comentário interessante que você falou da Argentina, né? Nós estamos com um mercado bem conjunto, né? Principalmente nesse período agora da pandemia, manhãs de setembro, a primeira temporada foi até feita no Uruguai, né? Como que é conversado essa parte de distribuição, de produção entre os países? E até mesmo com o Cinema do Brasil, vocês têm algum tipo de parceria nesse sentido? Veja, ao longo dos anos, é claro que antes de 2019 é um mundo, né? Então, ao longo desse período, que vai de 2004 a 2019, a gente sempre tentou trabalhar em parceria, ou pelo menos na mesma direção, da Ancine e da Secretaria do Audiovisual, sempre que foi possível. E isso, por exemplo, nós íamos para os eventos, para os mercados, e aí buscávamos entidades do audiovisual de outros países. Um bom exemplo foi com a Galícia, que é um estado, né, da Espanha, que na época o Instituto da Galícia de Cinema, de Audiovisual, era muito ativo. Nós marcamos um encontro, fizemos um encontro de coprodução, produtores da Galícia, produtores do Brasil, e aí trouxemos a Ancine para a conversa, e isso gerou um edital de coprodução Brasil-Galícia. E aí uma série de iniciativas que viraram oficiais do governo surgiram a partir de nós avançarmos. Nós não somos governo, portanto, não podemos estabelecer parcerias oficiais. Mas as ações que a gente realizou ao longo do tempo, e depois que a Ancine passou a estar perto, permitiram, por exemplo, o crescimento enorme de coproduções com a Argentina, com o Uruguai. Isso não existia, coprodução com a Argentina e com o Uruguai, e hoje devem ter, sei lá, pelo menos 7, 8 filmes por ano que são coproduções, sem contar séries, sem contar filmagens, sem contar parcerias, ou seja, há um fluxo, né, de produção e de parceria, de coprodução entre, especialmente Brasil, Argentina e Uruguai, bastante forte. Ótimo isso. E o que é o Cinema Brasil? O Cinema do Brasil é um programa de apoio ao produtor brasileiro. Então, o que a gente faz concretamente? A gente tem, por exemplo, o stand no Festival de Cannes, no Festival de Berlim, que são os 2 principais mercados. Esse stand se torna a embaixada do Brasil lá. Todo mundo que quer saber uma informação sobre o Brasil já sabe onde procura. Os produtores têm um lugar para trabalhar, têm um lugar para marcar reunião. Além disso, a gente organiza encontros de coprodução, organiza possibilidades de negócio. A gente também organiza algumas capacitações, ou seja, a gente convida profissionais do mercado para fazerem palestras para os produtores brasileiros. Em alguns casos, não agora, mas antes, a gente organizava também atendimento 1 a 1. A gente busca abrir essas portas em mercados novos para o cinema brasileiro. A gente trabalha junto a alguns curadores de festivais, alguns programadores, né, para oferecer os filmes brasileiros, estimulando a presença do cinema brasileiro. Enfim, produtoras que podem se associar ao Cinema do Brasil, que é importante. Claro que essas empresas são as que a gente trabalha prioritariamente, mas os nossos stands, as nossas ações são abertas aos produtores em geral. Mas, volto a dizer, é uma iniciativa ligada ao Sindicato da Indústria. Então, ela é privada, sem fins lucrativos, evidentemente, é uma associação, mas é uma iniciativa privada
que já tem 15 anos de história e uma história, como eu falei, de muito sucesso. E que eu... Enfim, na verdade, mais de 15, na verdade, 18 já, né? Estou perdendo as contas aqui. É tanto tempo de pandemia, atrapalhou muito a cabeça da gente. Não, completo. E como é que as pessoas elas fazem para poder entrar em contato? No site do CIASP, né? S-I-A-S, CIASP, Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo, eu acho que a melhor maneira, lá tem, tem os e-mails, tem os contatos, para que uma... A única exigência, veja, é um programa para empresas, né? Então, assim, se você é um jovem cineasta que sonha, aí não é muito seu caminho. Se você já é um produtor, você já fez alguma coisa e você está querendo conhecer mais o mercado internacional, aí, com certeza, é um bom caminho. Não precisa ser do Estado de São Paulo, embora, né, seja ligado ao CIASP, ele chama Cinema do Brasil justamente porque a gente quer apoiar o cinema brasileiro. Não dá para falar cinema de São Paulo, cinema do Rio, é cinema brasileiro. E a ideia é apoiar e tem associados de vários lugares do Brasil. E para finalizar, nós estamos agora vivendo essa parte, né, de mudanças, de políticas e tudo mais, ou seja, ainda está naquele que a gente não sabe ainda, né? Estamos na entrevista agora em outubro, né? Pós primeira parte, né, das eleições, a gente ainda vai ter o segundo turno. O que que você vê daqui para frente, não importando que governo que vai entrar, se vai ser PL, se vai ser PT, o que seja? Como é que você vê esse futuro daqui para frente? Olha, eu, coincidentemente, ontem almocei com duas pessoas do mercado, que têm posições importantes, a gente estava ali falando um pouco disso, né? E da dificuldade, às vezes, que a gente tem de fazer as pessoas que estão em governos e mesmo a sociedade entender que o audiovisual ele não é só cultura no sentido abstrato da palavra. É claro que ele é, eu acabei de falar da importância cultural que o audiovisual pode ter para um país, mas o audiovisual é uma indústria. A produção de um filme de longa-metragem envolve produção audiovisual, a produção de um audiovisual, um filme de longa-metragem envolve eventualmente 100 pessoas trabalhando diretamente e mais centenas de empregos indiretos, o cara da van, o restaurante que serve a comida, os hotéis que são utilizados, enfim, tudo que uma produção gera. Uma série, a mesma coisa, mesmo um curta-metragem. Ou seja, o audiovisual é uma atividade industrial que gera emprego, que gera valor, que gera impostos, enfim. Então, é importante, e eu acho que esse é o desafio que a gente tem hoje, trabalhar de maneira mais clara e mais competente para que, seja o governo que vier, a gente possa fazer esse governo compreender que o audiovisual é uma indústria que é de interesse do país. Não é me dar uma graninha aí para fazer meu filme, né? De jeito, claro, até tem gente que quer uma graninha para fazer seu filme, mas isso é a minoria. O audiovisual é uma indústria e uma indústria onde o investimento público retorna várias vezes, sem contar a bilheteria do filme, somente no que ela gera de empregos, impostos e negócios. E também desse imponderável que o audiovisual significa do ponto de vista de ganhos para o país, do ponto de vista de turismo, de relevância e de negócios. Então, esse é o nosso desafio. Acho que isso que a gente precisa fazer, o governo federal, os governos estaduais, entenderem a relevância que a indústria do audiovisual tem. Tem um valor cultural inquestionavelmente, mas gera valor, que é muito importante. Então, acho que esse é o nosso desafio. André, agradeço muito, você respondeu todas as questões, né? Vamos ver como vai ficar agora daqui para frente, né? A gente tem um futuro assim promissor, o Brasil ele é imenso, nós temos um mercado gigantesco para o audiovisual, cultural e tudo mais. Tá certo? Agradeço muito. Você quer deixar mais alguma coisa? Eu que agradeço aí o espaço que vocês nos ofereceram, muito bacana, parabéns, sucesso aí com o trabalho de vocês e espero que a gente se encontre aí em algum evento em breve. Um grande abraço aí. A gente que agradece. Aqui foi o Alan Emura com mais um bate-papo para o Thunder Wave com o André. Gente, muito obrigado e até mais.